uma história que inspira e eu tenho certeza que vai te inspirar. A história desses dois aqui, ó, até no chão, duro mesmo, com papelão eles dormiram, mas nunca desistiram dos sonhos. Montaram um restaurante do zero, sem grana, apenas com muita fé e com muita vontade. E graças a Deus eles venceram e hoje tem um dos restaurantes mais conhecidos da cidade. Não é à toa que já tem 19 anos. E hoje eu estou dentro do restaurante A Boa Picanha, na Rua do Retiro, na cidade de Jundiaí, de frente com um casal fundador, são os proprietários, um casal maravilhoso, que tem o quê? Uma história que inspira e eu tenho certeza que vai te inspirar. Estou com ela aqui, com a Rose e com o Gaúcho, carinhosamente eu os chamo assim. E claro que eu adoro esse restaurante porque eu frequento aqui quase toda semana, eu dou uma passadinha aqui para comer essa boa picanha, o nome já é sugestivo e com certeza você também vai gostar bastante. E agora eu vou começar a bater um papo com eles aqui para saber mais sobre a história, onde e como tudo começou. Vamos lá, Rose, me conta um pouquinho da sua história, da onde que você é? Você e o Gaúcho. O Gaúcho eu já faço ideia, mas ó, me conta assim brevemente, da onde que vocês vieram? Nós viemos do Rio Grande do Sul, Constantina, Rio Grande do Sul. Cidade de Constantina, no estado do Rio Grande do Sul. Isso. O Gaúcho veio primeiro. Isso. E depois que você veio. Eu acho que ali, não sei quanto tempo. 4 meses. Uns 94. 1994. 1994. Em março eu vim. Nós estamos falando de 29 anos atrás, quando vocês chegaram na cidade de Jundiaí. E aí o Gaúcho veio primeiro, depois, alguns meses, você veio. E aí o Gaúcho trabalhava onde aqui na cidade de Jundiaí? Não, eu trabalhei numa churrascaria do parque, chamava. Aí nós trabalhava de garçom. O que chamava eu fazia, não tinha tempo ruim não. Aí fiquei 2 anos lá, né? Aí inclusive um amigo meu era gerente, daí se entendemos, mandou embora. Daí, o que eu vou fazer agora? Desempregado e ela está trabalhando. O que eu vou fazer? Nós morávamos numa pensão da churrascaria, né? Eu tinha uma hospedagem. Aí eu falei, agora o que eu vou fazer? Desempregado? Aí eu falei, mas não consigo pagar aluguel, não consigo pagar aluguel nessa Jundiaí não. Aí eu fui lá pro Varjão, você acredita? Sim. Lá no Varjão, na estrada de chão, passava o busão, topava de pó. Nessa época a Rose já tinha chego aqui em Jundiaí. Então você ficou 2 anos trabalhando numa churrascaria como garçom. E fazia tudo que tinha que fazer lá. Aí ele foi demitido, aí ela ficou trabalhando. Eu, desempregado, sem saber o que fazer. Aí falou, não consegui pagar aluguel, e eu tinha que desocupar o ambiente onde eu precisava, né? A minha mudança foi num prêmio. Um carro prêmio. Carro prêmio. Olha, muitos não sabem o que é isso, mas eu sei, porque um carro prêmio é um carro antigo, era um carro da Fiat, quadradinho. Era o carro sedã da época. Claro que na época era muito legal, mas você fez sua mudança então dentro de um Fiat Premium. Um compadre meu levou no meu carro. Não era nem seu carro. Não, era um carro emprestado. Uma televisão, um colchão e uma... E o meu ursinho branco você tinha me dado. Você quase despejado, teve que sair às pressas, estava desempregado. Mas com a graça de Deus eu comprei a casinha lá no Varjão. Longe, tudo longe. Dormimos no chão, daí 6 meses. Dormiram no chão também? Foramos de papelão. Nós tínhamos uma coberta daquela xadrez, eu falo que é da cadeia. Mas... Acredita, no quarto não tinha interruptor, assim, tinha aquela perinha que descia assim, que batia assim, abrir e fechar? Sei qual que é. Na verdade, eu saí de casa, desde meus 8 anos de idade, meu pai nunca me deu uma muda de roupa, graças a Deus, nunca faltou nada, mas não podia dar nada demais também. Desde os meus 8 anos, eu sempre comprei minha roupa, meu calçado, vendi sorvete na rua. Sim. Já vendeu sorvete na rua também. Maçã na rua, domingo. Por isso que você atende bem os clientes aqui no restaurante A Boa Picanha. Você já é um bom vendedor, né? Aí foi servente de pedreiro. Já foi também. Já pegou pesado também. Mexi massa, né? Aí um colega meu em Porto Alegre falou, quer vir pra cá, tem um serviço pra você. Eu falei, beleza, vou. Sem saber de salário. Eu vou. Aí eu peguei, por exemplo, como fosse hoje, R$500, né? Valor bem baixo. Aí eu peguei um ônibus e viajei muito tempo. Que longe que é
desço de Porto Alegre para 400 km da minha cidade. Aí cheguei na rodoviária de Porto Alegre. Onde é que eu tô, hein? Tudo bem, peguei um táxi, tá o endereço dele, o bilhetinho pra ele, ó. Beleza, está o endereço. É a Avenida dos Imigrantes de Porto Alegre, perto do aeroporto de Porto Alegre. O restaurante chama Papucho, até hoje, não esqueça. Aí cheguei lá, o taxista... Nessa época você não conhecia a rua, né? Não. Era menininho. Desci, eu tinha 17 anos. Né? Era novinho. Desci, daí eu fui pra... Eu tinha 500 reais, por exemplo. Ah, deu 580 a corrida do táxi, né? Deu meus 500 reais, não fosse um evento hoje, né? Aí o cara, vou tomar um café aí. Beleza, daí eu cheguei lá, ó, sou fulano e tal, comecei com vocês, assim, pode entrar. Aí o cara, o taxista tomou um café, beleza. Aí foi lá no fundo, lá, os caras falaram, aqui assim, o seu uniforme é um jaleco azul, nunca esqueço, azul. Você tomou uma coisa e falou, ó, eu tô com você. Eu imaginei que eu saía de Constantino com esses 500 reais, falei, ó, vai sobrar, se não der certo, eu volto com esses 500 reais. Eu tenho dinheiro para voltar de passagem, né? Só que ficou tudo pro taxista. Então, olha só, desde os 17 anos, ele já trabalhava e já estava ali com a sua experiência de garçom. Com certeza, esse seu trabalho lá atrás, com 17 anos, fez você se tornar o que você é hoje, e o que o casal, né, se tornou hoje, com toda essa construção de vida. Porque a vida e o sucesso, ele sempre tem um começo, né? E eu, pelo que eu entendi, a sua história também começou lá atrás, muito novo, adolescente, precisando trabalhar, como disse, nunca passou fome, mas também nunca teve, né? Muita regalia, muita coisa, né, que os pais pudessem dar, né? E aí a gente já volta um pouco para a história da Rosa. Aí a Rosa chegou em Jundiaí, depois de 4 meses que você estava aqui. Rosa, onde você começou a trabalhar? Quero saber. Na churrascaria do parque, junto com o Clay. Na mesma churrascaria. Lavando louça e limpando banheiro. Então você lavava a louça e limpava o banheiro. Isso. Vocês ficaram quanto tempo lá trabalhando? Eu me lembro agora na história que o Gaúcho foi demitido. O Clay foi demitido e eu continuei. Daí eu não quis calar porque era muito grande. Aí o Clay saiu de lá, quando o Clay ficou desempregado, nós compramos um barraquinho lá no Varjão, que a gente mudou para lá. Ficava muito ruim para mim vir de ônibus 4 da manhã, para chegar aí 6 horas para trabalhar, e daí eu ia à tarde, eu parava um período, e à noite eu trabalhava até 1, 2 horas da manhã, daí não tinha como, né? Aí eu saí e fui trabalhar numa outra empresa. Trabalhei 12 anos lá e o Clay trabalhou na cantina jundiaense, né? Ah, então o Gaúcho continuou sendo garçom, você trabalhou numa outra empresa por 12 anos, é isso. E agora eu já quero mudar aqui para nossa conversa, a boa picanha na Rua do Retiro. O meu pai teve câncer e nós trouxemos meu pai para cuidar dele aqui no São Vicente. Só que quando meu pai foi embora, algum tempo meu pai faleceu. Quando meu pai ter falecido, o patrão dele mandou ele embora, porque ele foi me levar no velório do meu pai. Tipo assim, mas o seu sogro era em primeiro lugar? Tipo, né? Aí o Kleber ficou desempregado, acho que uns 6 meses, e eu continuei na empresa que eu estava trabalhando. Aí eu, trabalhando sozinha, com o Kleber pequeno, né? Você já tinha um filho? Eu tinha o Kleber. Mais velho seu já tinha nascido. Isso, aí o Kleber cuidava dele e de noite fazia freelance. E eu ficava com ele. Aí um dia o Kleber falou assim, também não vou mais trabalhar aqui, eu vou montar um restaurante. Eu falei, montar um restaurante, pelo amor de Deus. Então a ideia veio do Gaúcho, de montar um restaurante. Desse maluco aqui, então. Aí... Na hora você topou ou não? Sim, sempre. Sempre. É assim, eu falava pra ele, se tiver comida pra um, tem pros dois. Se não tiver pra nenhum, não tem nenhum. Então o casal, assim, estamos juntos, vamos enfrentar o que tiver que enfrentar, que a gente, juntos, nós vamos conseguir. Aí, legal. Aí o Clair abriu o restaurante em Valinhos, né? Em princípio, nós ficamos O primeiro restaurante foi em Valinhos? A Boa Picanha, desde 2004. Na Francisco Bicélia. Ah, que legal. Essa história eu não sabia, não conhecia essa parte dessa história, não. Quanto tempo ficou em Valinhos? Quando ele venceu o contrato, a gente saiu, né? Então o Gaúcho sempre teve uma veia mais empreendedora, sempre gostou de correr mais riscos, se atirar mais. Como é que foi isso? Porque assim, para montar um restaurante, tem que ter muita coragem. Principalmente na época, talvez sem muito recurso, né? Vocês já me contaram. Recurso? Que recurso? É que, na verdade, E aí, como é que corre esse risco? Como é que monta um restaurante sem dinheiro? Os meus clientes eram tudo aqui de Jundiaí, todo mundo conhecia aqui em
Jundiaí, né? Então aqui em Jundiaí o aluguel era muito caro. Falei, não tem que me atirar. Eu falei, rodei de moto, falei, vou em Valinhos. Armei um ponto lá, falei, vou encarar aqui em Valinhos. Não ganhei dinheiro, ganhei experiência. A gente sofreu muito. Eu ganhei muita experiência em Valinhos. A Rose já trabalhava no restaurante? Eu ia à noite. Ia à noite trabalhar. Eu saía 2 horas do meu trabalho, ia pro Varjão, pegava o Kleber, e daí tinha a Heloísa bebezinho, Já pegava tinha o busão, também. chegava lá 5 horas e voltava com o Kleber às 1 da manhã. Rapaz, que história, hein? A oportunidade aí quando eu estava em Valinhos, vi uma casa aqui na Rua Leiteiro, que era aqui, ó, esse E ainda estabelecimento. comeu uma pizza, né, amor? Eu falei, ó, Aqui em Jundiaí? Aqui, ali era a nossa casa. aqui, ó, era só essa peça, entendeu? Era do lado aqui onde é o restaurante hoje. Isso, Era uma casa. era uma casa. Aí eu falei, eu vou comprar essa casa e vou botar o meu Rapaz, restaurante mas como é aqui. que compra casa sem dinheiro? É na fé? Aí o que eu fiz? Eu juntei minhas economias, liguei para minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe, falei, arruma dinheiro que eu tô comprando Comprar uma casa. Tô comprando uma casa. Nossa, nunca esqueci. Aí comprei, falei, fiquei devendo tudo. Fiquei devendo tudo. Falei, primeiro eu comprei. Pensa que minha Aí comecei a reformar. Imagina, né? Reformando, sem dinheiro. Você tá Valinhos, né? Prefeitura fechando, embargava, porque eu não sabia, não tinha Fechou experiência. 12 vezes. Compramos a casa. Daí o Cleide trabalhando em Valinhos, eu e meu compadre, né, pegava o carro dele e fizemos minha mudança. Eu com as crianças peguei, com o Kleber e a Heloísa. Nós trouxemos, eu Da trouxe sua a nem existia mudança ainda. e o Cleide em Valinhos. Aí no dia que o Cleide resolveu, eu falei, Cleide, em vez de pagar aluguel, eu não vou mais pagar, porque o dono do prédio de lá, se cair um garfo, ele chamava a nossa atenção. Ele falou, vamos montar o seu restaurante aqui. Daí eu falei, eu abro mão da casa. E nós ficamos com um cômodo e um banheiro lá atrás em 5. Moramos 8 anos. Para montar um restaurante na frente. Aí o que aconteceu? O Clair Valinho e eu sem estudo, chamei um engenheiro e um pedreiro. Aí eu ajudava a fazer a massa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, para construir arrumar o holiday do Cleiton, né, Cleiton? Do Cleiton. Ou seja, trabalhando e o serviço não parava Aí, também, né? O serviço não parava, né? Não cansava também, né? Mas nessa, Já era o terceiro. eu vou lá nesse bombeiro, eu vou sentar lá na porta, uma garoa, frio. Aí o Cleiton falou, você não vai? Eu falei, vou, não tinha dinheiro, pedi outra, eu fui de a pé, tá lá no bombeiro, tem um bombeiro lá em cima, passando o roof, na descida. Eu fui lá, cheguei e sentei assim, falei, o moço falou, não adianta você ficar aqui, você tem que ir embora. Eu falei, não vou. Eu preciso trabalhar, não tenho mais comida, eu tenho 3 filhos, tô grávida, tenho 2 filhos, não tenho mais o que comer. Eu não vou, só quando vocês ir lá ver se eu posso trabalhar. Aí eles falaram assim, mas moça, não é assim que funciona, brasileiro. Eu falei, não, só falta vocês, não tenho o que eu comer, eu preciso trabalhar. Aí eles olharam assim pra mim, moça, a gente dá a nossa palavra. Alguém vai te pegar daqui, que tá muito frio, e vamos te levar lá, e nós, até 5 horas nós estamos lá. Eu falei, não quero que ninguém me leve, eu vou esperar. Eu já corri, já pulei das panelas e eu e o Clair aqui, ó. Ali 1 semana, 2, né, Clair? Nossa. Olha, para você que novamente fica reclamando de tudo, acabei de aprender algumas lições dessa pequena história que me contaram até agora. Persistência é uma delas. Eles não desistiram. Eles tinham meta, eles tinham objetivo e correram atrás. Até plantada igual um vaso dentro dos bombeiros para liberar o restaurante dela, ela ficou e conseguiu liberar. Ou seja, se ela não fosse persistente, ela não teria o que tem hoje. Então, você que está aí enfrentando alguns problemas na sua vida e está abrindo mão, achando que as coisas são muito difíceis, realmente elas são. Mas você tem que ser mais forte do que o seu desafio, tem que ser mais forte do que o seu problema. E assim que esse casal sempre foi. Eles têm sucesso hoje porque eles sempre enfrentaram o problema de frente. Nunca fizeram um corpo mole, nunca desistiram. Estou correto? Sim. Essa é a história de vida que vocês têm, uma história profissional, de arregaçar a manga e ir para cima. E eu aprendi mais uma aqui com eles também. Essa casa que eles compraram aqui na Rua do Retiro, na cidade de Jundiaí, também com muita coragem do gaúcho. Ele falou, vou comprar esse imóvel. Ele colocou na cabeça dele e fez o negócio acontecer até adquirir essa casa. E você, como você tem feito? Os seus sonhos estão indo embora e você não está fazendo nada? Ou você está concretizando porque você tem muita força, muita coragem, muita dedicação? Como é que tem funcionado na sua vida? Nós estamos aprendendo com essa história que inspira bastante, uma história de vitória, uma história aqui de dedicação ao negócio. E aí, como que
ressurgiu então o restaurante A Boa Picanha na casa, depois que ela foi liberada pelo bombeiro. 7 meses, né? Eles liberaram Pensando numa no- semana, na outra nós juntamos dinheiro e compramos 3 pacotes de arroz, 6 de feijão, isso eu nunca me esqueci. Tá começando. 2 peças de miolo, 3 de contra, 14 peças de picanha e 2 de filé mignon e uma caixa de frango. Eu nunca esqueço isso. Foi assim que começou um restaurante, comprando alguns pacotes de arroz, de feijão, algumas peças de carne, e assim vocês começaram o restaurante A Boa Picanha. Começou E, eu. e hoje estão num dos principais pontos e rua e avenida da cidade, uma localização maravilhosa, com tudo próprio. Lembrando para vocês que o restaurante A Boa Picanha tem prédio próprio, aqui a sede é própria. Sim. Eles compraram esse lugar aqui alguns anos atrás, onde está o restaurante. O povo não é fraco não, né? Esse casal aqui, ó, olha só que história que eles têm. E aí continuou, então, comprando mais produto, tendo mais cliente. Aí E conta um pouco das dificuldades que vocês passaram já com o restaurante A Boa Picanha, aqui nesse ponto. E a gente não tinha ainda condições para ter pessoa babá para cuidar, né? E eu tinha a Luísa pequena, daí eu tinha o Kleber, eu tinha a Luísa e daí eu tinha o Cleiton. Só que o Cleiton nasceu com um sopro no coração bem importante. Então o Cleiton se engasgava, o Cleiton se afogava, tinha que ir para o hospital. E não tinha ninguém para olhar ele. Aí o que eu fazia, eu e o Chapeiro. Aí quando a Luísa chorava, que eu não conseguia dar mamadeira, o Chapeiro dava mamadeira para ela, faltava salada as coisas, então ele é um parceirão assim, que a gente tem muito respeito, muito carinho. Trabalha com vocês até hoje? Hoje ele Colaborador, né? é um colaborador. Ganhamos um filho, né? Que legal, que legal. Então tipo assim, a gente ia fazendo assim, ele me ajudava, aí quando Foi um grande desafio. foi um desafio muito, Muito grande. grande. Eu nunca trabalhei com entrega na minha vida. Pra mim, comida tem que comer aqui, tem que, sabe aquela coisa? Sim. E de repente, todos os meus pratos, colocar numa embalagem, colocar no pacote, dar pro motoboy, cada pacote que saía do meu coração. Olha que amor na comida, hein? Ela tem uma espécie de carinho com a comida, porque ela não gosta nem de colocar na embalagem para viagem, hein? Ela gosta que você come aqui, ó, a comida do restaurante na mesa para sentir o sabor fresquinho, né? Fiquei muito depressiva, fiquei assim, quase maluca. Um dia eu cheguei em casa, sentei na porta e falei, não vou mais, chega pra mim, não dá. Eu chorava muito. Na pandemia. Eu chorei muito, muito, quase todos os dias eu chorava, porque eu não conseguia entender o ambiente, ficar lá fora. Isso pra mim, me machucou muito. Foi uma fase assim que... E na pandemia, vocês tiveram algumas novas ideias, algumas novas estratégias, coisas que vocês não faziam antes da pandemia, que teve que se reinventar no meio do caminho para conseguir vender, faturar, porque a conta, né, ela vai chegando, as contas chegam e a gente não pode parar. Como é que foi na pandemia? Vocês tiveram algumas novas ideias? Como é que foi isso aí? Muitos restaurantes fechando a porta definitivamente. Fecharam de vez e não voltaram, porque não tiveram, né, saúde financeira, não tiveram caixa, não tiveram fluxo para voltar, né? Então acho que a flexibilidade na pandemia, o que vocês fizeram com as entregas, com o delivery, deu saúde para o negócio, deu vida para o negócio para continuar. Eu né? dava Manter prioridade vivo. isso. Manter vivo. Essa é a Eu palavra. dei né? muita prioridade, eu falava assim pro Cleiton, não, nós ficamos uma semana Os isso, não funcionários, deixar atrasar. as despesas, né? Exatamente. Porque a gente vive no dia a dia, né? Todo Sim. dia a gente precisa ter cliente entrando no nosso negócio, comprando, consumindo para o caixa girar e a gente cumprir com as obrigações. Essa é uma das maiores responsabilidades do empreendedor, né? Eu acho que isso tem que estar na raiz dele, essa responsabilidade, né? A porta principal é o cliente, né? E eu, como um cliente da Boa Picanha, conheço um suco maravilhoso que tem nesse lugar. Esse suco tem uma história comigo. Eu vou pegar um pouquinho desse suco aqui, ó. Dá uma mexidinha aí, Gaúcho. Dá uma mexida nesse suco aqui, ó. Mas deixa eu servir você, né? Você não é meu cliente. Ah, eu deixo você me servir, eu deixo você me servir. É muita emoção, né? Nossa, esse cara, que atendimento. Não dá, né, o cara? Que carinho que esse lugar tem com a gente, com os clientes. Olha só, um suquinho para fazer inveja para você. Eu vou contar um pouquinho da história agora para você, mas deixa eu degustar primeiro. É uma delícia, olha o cheiro.
Nós estamos falando aqui de cliente. E se tem um lugar que sabe atender bem o cliente, é aqui na Boa Picanha, na Rua do Retiro, em Jundiaí. Porque o Gaúcho, como proprietário, ele faz sempre um bom atendimento para todo mundo que passa daquela porta ali. E eu frequento aqui já há um certo tempo e ele conhece os meus gostos. E aí, certa vez, eu fechei a porta do carro, estava entrando aqui no restaurante, eu me deparei que já tinha um suco de abacaxi com hortelã. E esse hortelã, ele colhe aqui na hortinha dele, é 100% natural para bater esse suco de abacaxi. Olha só como é o atendimento, conhecendo o gosto do cliente. Eu fui surpreendido. Naquele momento eu até fiz uma mensagem, coloquei nos meus stories essa gravação, porque eu fiquei muito surpreso. Né? Quando eu cheguei na mesa eu já tinha um suco preparado. Olha só que felicidade de um cliente em ser recebido assim pelo restaurante ou por qualquer loja. Então você, empresário, empreendedor, assim como eu, assim como o Gaúcho e a Rose, nós temos que satisfazer a expectativa do nosso cliente. Nós temos que dar um bom atendimento. Por quê? Quando a gente faz isso, ele volta e ele fala bem da gente e ele compra mais uma, mais duas vezes e vai voltando e a gente vai tendo uma empresa mais saudável, uma empresa mais forte e muito bem falada no mercado. Então é isso que a gente está aprendendo aqui hoje, com essa história que inspira de superação, de dedicação, de muita persistência, mas também uma aula de atendimento, de agradar muito bem o cliente para ele voltar praticamente todos os dias. Então eu tenho uma história com esse suquinho aqui, ó, de abacaxi com hortelã desse casal, proprietário da Boa Picanha em Jundiaí, que é uma delícia e esse hortelã é natural, é fresquinho e é muito bom. Brindou, vocês tomam. Virando pro Neto. Que suco delicioso, gostoso, de verdade. Então, atendimento acima de tudo para o cliente. Mais uma aula de hoje, né? Com essa história aqui que inspira bastante. E hoje o restaurante, graças a Deus, sempre muito cheio, né? Sempre com bom atendimento, sempre comida de qualidade. Nós estávamos falando lá dentro da cozinha, nós temos dois pilares aqui no restaurante, na Boa Picanha: atendimento e qualidade. Isso é fundamental no restaurante, não é, Gaúcho? Com certeza. Fala um pouco de atendimento. Atendimento, eu falo, não é só o Neto que é o cliente meu principal, que chega tem um suco na mesa. Eu tenho cliente que chegou o Aécio, chegou o Raimundo, eu conheço ele por nome, ele já chega e tá com a cerveja na mesa. É legal. Eu tenho simpatia com os clientes, eu vejo o cliente, eu lembro do nome. Você sabe que frequentando o seu restaurante aqui quase toda semana, eu percebo que eu revejo muitos clientes diariamente. E não é uma coincidência, porque não é o mesmo dia que eu venho que ele vem. Né? A gente não combina isso. E eu vejo muitos clientes recorrentes aqui no restaurante. Isso mostra que eles gostam muito do lugar, assim como eu. Porque a gente sempre volta onde a gente gosta. Geralmente a gente não volta onde a gente não gosta. Os nossos clientes são tudo fiel. São clientes fiéis, né? São. E o que você entende que para tornar um cliente fiel? O que precisa ser feito para tornar os clientes fiéis? Eu me preocupo, tá boa a comida? Precisa esquentar? Quer que passa mais? Eu me preocupo. Você está comendo? Minha preocupação com o cliente é isso aí. Gente, olha que aula! Preocupação no cliente. Preocupação com o cliente. Olha só o que o Gaúcho está falando para a gente aqui. Não é à toa que os clientes são recorrentes, né? Eles voltam. Então a gente pega mais uma palavra aqui, né? Preocupação com o cliente. Ele está satisfeito sempre, né? Se está satisfeito, tá legal, não tá legal. Eu preciso ter esse do cliente. Tá boa a picanha, não tá boa a picanha? Como é que esquenta? Ou passa mais, menos. É um feedback do cliente, né? É uma troca ali com ele, né? O cliente se sente mais confiável, entendeu? E acolhido, né? Ele se sente bem, né? Ele sente que eu estou preocupado com ele, né? Sim, total. E aí eu falava também com a Rose, ela tá falando bastante sobre qualidade, né? Que às vezes quando há uma crítica no restaurante, ela gosta de ouvir para sempre procurar melhorar e crescer, né, Rose? Como você lida com as críticas do dia a dia ou quando ela aparece? O que você procura fazer? Me conta um pouquinho disso aí, porque faz parte do sucesso que vocês têm. Eu dou muita importância, tipo assim, vamos supor, eu tenho uma reclamação de uma marmitex. Ligou aqui e falou, olha, hoje o arroz estava duro e voltava salgado, uma comparação. Automaticamente eu já peço o telefone do cliente, na hora que estiver alocado, eu não ligo, acabou o expediente, eu ligo para o cliente, eu quero saber o que aconteceu, eu falo não, venho amanhã na casa, a gente
gente vai substituir a Marmitex, né? Porque eu acho que é importante, o cliente não é obrigado a comer se não estava. Ou no mesmo dia eu peço, se quiser trazer de volta para mim analisar, e eu faço a troca imediatamente do produto. Que legal, que legal. Por Ó, o restaurante, ele tem desde 2004. Essa história é antes do restaurante, claro. Que ano que era mais ou menos isso? Quantos anos antes? 94, 1994. 1994. Em março eu vim. Nós estamos falando de 29 anos atrás, quando vocês chegaram na cidade de Jundiaí. E aí o Gaúcho veio primeiro, depois, alguns meses, você veio. E aí o Gaúcho trabalhava onde aqui na cidade de Jundiaí? Eu trabalhei numa churrascaria do parque, chamava. Aí nós trabalhava de garçom, o que chamava eu fazia, não tinha tempo ruim não. Desde os meus 8 anos de idade, meu pai nunca me deu uma muda de roupa, graças a Deus, nunca faltou nada, mas não podia dar nada demais também. Desde os meus 8 anos eu sempre comprei minha roupa, meu calçado, vendi Suas sorvete coisas. na rua. Eu vendi sorvete na rua. Sim. Posso? Já vendeu sorvete na rua também. Maçã na rua, vendi. A Mônica. Por isso que você atende bem os clientes aqui no restaurante A Boa Picanha, porque você já é um bom vendedor, né? Aí foi servente pedreiro. Ah, já foi também. Servente pedreiro. Já pegou pesado também. Mexi massa. Então, olha só, desde os 17 anos, ele já trabalhava e já estava ali com a sua experiência de garçom. Com certeza, esse seu trabalho lá atrás, com 17 anos, fez você se tornar o que você é hoje, e o que o casal, né, se tornou hoje, com toda essa construção de vida. Porque a vida e o sucesso, ele sempre tem um começo, né? E eu, pelo que eu entendi, a sua história também começou lá atrás, muito novo, adolescente, precisando trabalhar, como disse, nunca passou fome, mas também nunca teve, né? Muita regalia, muita coisa, né, que os pais pudessem dar, né? E aí a gente já volta um pouco para a história da Rose. Aí a Rose chegou em Jundiaí, depois de 4 meses que você estava aqui. Rose, onde você começou a trabalhar? Quero saber. Na churrascaria do parque, junto com o Clair. Na mesma churrascaria. Eu entrei O que você fazia lá? Você entrou fazendo o quê? lavando louça e limpando banheiro. Então você lavava a louça e Limpava os limpava o banheiros. banheiro. Isso. Vocês ficaram quanto tempo lá trabalhando? Eu me lembro agora na história que o Gaúcho foi demitido. O Clair foi demitido e eu continuei. Daí eu não quis escalar porque era muito grande. Aí o Clair saiu de lá. Quando o Clair ficou desempregado, nós compramos um barraquinho lá no Varjão, que a gente mudou para lá. Ficava muito ruim para mim vir de ônibus, 4 da manhã, para chegar às 6 horas para trabalhar. E daí eu ia à tarde, eu parava um período. E à noite eu trabalhava até 1, 2 horas da manhã. Daí não tinha como, né? Aí eu saí e fui trabalhar numa outra empresa. Trabalhei 12 anos lá e o Clair trabalhou na cantina jundiaense, né? Ah, então o Gaúcho continuou sendo garçom, você trabalhou em uma outra empresa por 12 anos, é isso. E agora eu já quero mudar aqui para nossa conversa, a Boa Picanha na Rua do Retiro. Ela nasceu em 2004. Isso. Então você saiu dessa empresa onde você trabalhava? Não. Não, como é que não foi? saí. Me conta. O meu pai teve câncer e nós trouxemos meu pai para cuidar dele aqui no São Vicente. Só que quando meu pai foi embora, alguns tempos meu pai faleceu. Tá. Por meu pai ter falecido, o patrão dele mandou ele embora, porque ele foi me levar no velório do meu pai. Tipo assim, mas o seu sogro era em primeiro lugar? Tipo, né? Aí o Clair ficou desempregado, acho uns 6 meses, e eu continuei na empresa que eu estava trabalhando. Tá. Aí eu, trabalhando sozinha, com o Kleber pequeno, né? Você aí já tinha um filho? Eu tinha o O Kleber. mais velho seu já tinha nascido. Isso, aí o Clair cuidava dele e de noite fazia freelance. E eu ficava com ele. Aí um dia o Clair falou assim, também não vou mais trabalhar de peão, vou montar um restaurante. Eu falei, montar um restaurante, pelo amor de Deus. Então a ideia veio do Gaúcho, de montar um restaurante. Desse maluco aqui, então. Aí, Na hora você topou ou não? sim, sempre. Sempre. É assim, eu falava pra ele, se tiver comida pra um, tem pros dois. Se não tiver pra nenhum, Então o casal, assim, tamo junto, vamos enfrentar o que sim, tiver que enfrentar, sim. e a gente, juntos, nós vamos conseguir. Aí, Que legal. Aí o Clair abriu o restaurante em Valinhos, né? Em princípio, nós ficamos O 2 anos primeiro lá. restaurante foi em A Boa Valinhos, Picanha nasceu em Valinhos. Nasceu em Valinhos. já com o nome A Boa É. Picanha, desde 2004. Da Francisco Vistério. Ah, que legal. Essa história eu não sabia, não conhecia a parte dessa história, não. Quanto tempo ficou em Valinhos? Quando ia vencer o contrato, a gente saiu, né? Então, o Gaúcho sempre teve uma veia mais empreendedora,
sempre gostou de correr mais riscos, se atirar mais? Como é que foi isso? Porque assim, para montar um restaurante, tem que ter muita coragem. Na verdade, assim, É muita fé? os meus clientes eram tudo aqui em Jundiaí. Todo mundo conhecia aqui em Jundiaí, né? Aqui em Jundiaí o aluguel é muito caro, né? Não tem como me atirar. Aí rodei de moto, né? Foi em Valinhos. Era o mesmo ponto lá para caraca, em Valinhos. Não ganhei dinheiro, ganhei experiência. A gente sofreu Eu muito. ganhei muita experiência em Valinhos, Flávio. A Rose já trabalhava no restaurante? Eu ia à noite. Ia à noite trabalhar. Eu saía 2 horas do meu trabalho, ia pro Varjão, pegava o Kleber, e daí eu tinha a Heloísa bebezinha, Já pegava tinha o busão, também. chegava lá às 5 horas e voltava com o Kleber às 1 da manhã. Rapaz, que história, hein? Tá vendo você? Vem comigo aqui agora. Tá vendo você que fica reclamando de tudo e fica dizendo que não tem oportunidade? Escuta a história desses dois aqui, ó. Até no chão, duro mesmo, com papelão, eles dormiram, mas nunca desistiram dos sonhos. Montaram um restaurante do zero, sem grana, apenas com muita fé e com muita vontade. E graças a Deus eles venceram e hoje tem um dos restaurantes mais conhecidos da cidade. Não é à toa que já tem 19 anos. Fica reclamando de tudo. Acabei de aprender algumas lições dessa pequena história que me contaram até agora. Persistência é uma delas. Eles não desistiram. Eles tinham meta, eles tinham objetivo e correram atrás. Então, você que está aí enfrentando alguns problemas na sua vida e está abrindo mão, achando que as coisas são muito difíceis, realmente elas são. Mas você tem que ser mais forte do que o seu desafio. Tem que ser mais forte do que o seu problema. E é assim que esse casal sempre foi. Eles têm sucesso hoje porque eles sempre enfrentaram o problema de frente. Nunca fizeram corpo mole, nunca desistiram. E aí, como que ressurgiu, então, o restaurante A Boa Picanha na casa, depois que ela foi liberada pelo bombeiro? 7 meses, né? Tinha 13 meses. 13 meses. 13 meses. Quantos meses? 13. Eles liberaram numa semana, na outra nós juntamos dinheiro e compramos 3 pacotes de arroz, 6 de feijão, isso eu nunca vou esquecer. Vai começar, né? 2 peças de miolo, 3 de contra, 14 peças de picanha e 2 de filé mignon e 1 caixa de frango. Eu nunca esqueço isso. Foi assim que começou o restaurante. Comprando alguns pacotes de arroz, de feijão, algumas peças de carne. Isso. E assim vocês começaram o restaurante A Boa Picanha. Né? E hoje o restaurante, graças a Deus, sempre muito cheio, né? Sempre com bom atendimento, sempre comida de qualidade. Nós estávamos falando lá dentro da cozinha, nós temos 2 pilares aqui no restaurante, na Boa Picanha. Atendimento e qualidade. Isso é fundamental no restaurante, não é, Gaúcho? Com certeza. Fala um pouco de atendimento. Atendimento que nem eu falo, não é só você, o Neto que é o cliente meu principal, que chega tem um suco na mesa. Eu tenho cliente que, chegou o Laércio, chegou o Raimundo, eu conheço ele por nome, ele já chega e tá com a cerveja na mesa. É legal. Eu falei, só que tá sem gelo, mas eu trouxe gelado para você. Ele falou, daí eu tenho simpatia com os clientes, eu vejo o cliente, eu lembro do nome. Você sabe que frequentando o seu restaurante aqui quase toda semana, eu percebo que eu revejo muitos clientes diariamente. E não é uma coincidência, porque não é o mesmo dia que eu venho que ele vem. Né? A gente não combina isso. E eu vejo muitos clientes recorrentes aqui no restaurante. Isso mostra que eles gostam muito do lugar, assim como eu. Porque a gente sempre volta onde a gente gosta. Geralmente a gente não volta onde a gente não gosta. Nossos clientes são tudo fiel. São clientes fiéis, né? São. E o que você entende que para tornar um cliente fiel? O que precisa ser feito para tornar os clientes fiéis? Eu me preocupo muito com o cliente. O cliente senta na mesa, eu me preocupo, tá boa a comida? Precisa esquentar? Quer que passa mais? Eu me preocupo, você está comendo? Minha preocupação com o cliente é isso aí. Gente, olha que aula! Preocupação no cliente. Preocupação com o cliente. Olha só o que o Gaúcho está falando para a gente aqui. Não é à toa que os clientes são recorrentes, né? Eles voltam. Então a gente pega mais uma palavra aqui, né? Preocupação com o cliente. Ele está satisfeito sempre, né? Se está satisfeito, tá legal, não tá legal. Eu preciso ter esse do cliente. Ei, tá boa a picanha, não tá boa a picanha? Como é que esquento? Passa mais, menos. É um feedback do cliente, então, né? É uma troca ali com ele, né? O cliente se sente mais confiável, entendeu? E acolhido, né? Acolhido, Ele se sente bem, né? Ele sente que eu estou preocupado com ele, né? Sim, total. E aí eu falava também com a Rose, ela tá falando bastante sobre qualidade, né?
que às vezes quando há uma crítica no restaurante, ela gosta de ouvir para sempre procurar melhorar e crescer, né, Rosa? Como você lida com as críticas do dia a dia ou quando ela aparece? O que você procura fazer? Me conta um pouquinho disso aí, porque faz parte do sucesso que vocês têm. Eu dou muita importância, tipo assim, vamos supor, eu tenho uma reclamação de uma Marmitex. Ligou aqui e falou, olha, hoje o arroz estava duro ou estava salgado, uma comparação. Sim. Automaticamente eu já peço o telefone do cliente, na hora se estiver lotado, eu não ligo, acabou o expediente, eu ligo para o cliente, eu quero saber o que aconteceu. Eu falo, não, vem amanhã na casa, a gente vai substituir a Marmitex, né? Porque eu acho que isso é importante, o cliente não é obrigado a comer se não estava. Ou no mesmo dia eu peço, se quiser trazer de volta para mim analisar, e eu faço a troca imediatamente do produto. Que legal, que legal. Vocês puderem dar uma dica para quem está nos assistindo, quais dicas vocês dão para ter sucesso? Porque vocês têm sucesso. Pensa, puxa, faz um filme na sua cabeça. Desde lá de trás, com 17 anos ainda aprendendo, chegando em Jundiaí, e principalmente nesse local, nesse restaurante que tem uma história mais longa, né? Quais são as dicas que vocês dão para quem realmente deseja ter o sucesso que vocês têm? Eu, particularmente, Rose, é uma coisa que eu sempre falo para meus filhos. Eu tenho, em primeiro lugar, tenho muita gratidão a Deus por tudo que a gente tem. Porque eu agradeço a Deus todas as noites, pelos meus funcionários, pelos meus colaboradores, pelos nossos clientes, que sem eles a gente não... E pelos meus 3 filhos, e o Clair, que além de marido, ele é um parceiro, assim, nota 1000. Foi a base nossa, né? Com muita humildade, e uma coisa que eu sempre desejei foi dar estudo para os meninos. Então, eu sempre falava para eles, estudo em primeiro lugar, meninos. Mas antes do estudo é a humildade. Nunca pode esquecer de onde vocês vieram, de onde o pai e a mãe veio. Eu falei, vocês só vão ter o que vocês podem ter, nunca Então, querendo. uma das dicas, humildade. Em tudo. Tudo que for fazer, inclusive Humildade. nos negócios, humildade. Acima de tudo. Sempre humildade. Sempre humildade. Muita fé em Deus. E humildade e família. Humildade e família. O que te faz não desistir? Meus filhos e Deus. Isso te faz continuar Sim. seguindo dia após dia. Tenho planos, porque a gente cansa. Cansa. A gente cansa. Ser empresário, empreendedor, cansa. Eu trabalhei quase 2 anos na cozinha, o Clair Dail. Quem me conhece sabe que não é mentira. Eu trabalhei 2 anos lavando louça, fazendo tudo. Tipo, fazendo... Só não faço faxina porque a gente tem uma colaboradora que faz pra gente. Mas, assim, cozinhando, lavando, tudo. Trabalhei 2 anos assim, porque para trabalhar comigo tem que brilhar a panela. Daí as pessoas não querem brilhar a panela, porque às vezes em casa não brilha a panela. E para mim, eu não consigo trabalhar se a minha panela não estiver brilhosa. Mais uma das dicas, qualidade. Gaúcho, o que te faz não desistir? Não desistir? Eu sou muito feliz aqui com o restaurante, tem muito cliente, fiz muita amizade aqui dentro, graças a Deus. Tem amor pelos clientes. Sim. Não é uma questão só de comércio, Não. que você quer vender para ele tem que te pagar. É uma questão de amor, Eu sou relacionamento. diferente, chega um pedreiro, um pintor, ou um doutor. É a mesma coisa. Se esse pintor pegar uma marmita, amanhã com certeza vai vir almoçar com a família dele. Eu prezo muito isso aí. Não vão fazer diferença nenhuma. Tem muito pedreiro... com a roupa suja, tem vergonha de entrar para entra para cá. Vem aqui. Você ama os seus clientes. A palavra é essa, né? Você gosta muito, ama os clientes, você quer vê-los bem, você tem um relacionamento Me com os seus preocupo com eles, clientes. eles ficam um tempo sem vir, fico preocupado. Rose, Cadê? liga Por pra que tua sumiram? cliente. Pega os por que tá sumido, pô? O que aconteceu? A preocupação com o cliente. É. E me fala uma coisa, eu sei que vocês têm uma família, né? Um casal trabalhando junto, tem 3 filhos. E você disse que um dos propósitos de vida, para você continuar, é a família, né? Fé em Deus, a família, o trabalho, os clientes. Como que é o orgulho em tê-los, né? Eu sei que todos estudando. Me fala um pouquinho dos filhos, da família. Porque acima do negócio, acima de uma empresa, acima de empreendedores, existem pessoas por trás. Você é uma mãe, você é um pai,
Me fala um pouquinho da família. Eu sei que você tem 3 filhos e sempre que eu escuto você falando deles é com muito orgulho. É com muito amor, com brilho nos olhos. Os meninos, eu falo que o Kleber, o Luiz e o Cleiton, tenho certeza que eu estou falando, que eles têm muito orgulho do Cleiton. Porque eles nunca tiveram vergonha de falar, ai, minha mãe está lavando o banheiro, meu pai está fazendo faxina. Nunca, eles têm muito orgulho. E eles falam para quem quiser ouvir. O Kleber começou trabalhando com a gente. O Kleber começou na cozinha, ajudando a gente, no bar e no caixa. Então, o processo de todos os meus filhos é lá no fundo. Eles conheceram lá, tudo, mas conhece começou tudo lá no fundo. Começa lá e vem para frente. Legal. E daí o Kleber seguiu a carreira dele. Aí foi a vez da Heloísa pegar a cozinha. A Heloísa sabe fazer tudo que eu faço, da mesma forma. Eba, o cara casar com essa menina, hein? Aí vai ser feliz, a Heloísa, ela também. Aí o Cleito começou, acho, novinho também, ajudando a gente. Foi pra cozinha, ajudando a lavar louça. Aí o Cleito trabalhou também comigo quase um ano na cozinha. Então é possível ter um negócio com sucesso e sustentar toda uma família, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Obrigado, Neto. Obrigado a todos os clientes de coração. Um abraço para todo mundo que nos assiste. E eu espero todo mundo aqui no nosso restaurante. Nosso não, todos os clientes. Todos nós. O restaurante não é meu. O restaurante é dos clientes. É dos clientes, é verdade. Eu não sou dono do restaurante. Quem é dono do restaurante é dos clientes. E que Deus continue nos abençoando e abençoando esse lugar, essa empresa, esses proprietários e toda a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado. Eu falaria dos meus filhos, meu Deus. Ai, presente de Deus, orgulho. A única coisa que eu peço para meus filhos é que eles continuem sempre sendo humildes, que nem eles são, sendo honesto, nunca querer ganhar nada nas costas de ninguém, que ninguém precisa disso. Sempre ter as coisas, os valores, respeitar os valores que eles aprenderam com nós e que repasse isso para os filhos deles. É o que eu deixo para eles, porque eu acho que isso não tem dinheiro que paga, não tem fortuna que paga isso. Para mim é uma gratidão. Eles são assim a minha razão de acordar todos os dias. Eu amo eles além do além. O meu legado é que nem eu falo. Acordo todo dia de manhã, vou lá, dou um bom dia para todos eles. Como é que tá, como é que tá. Meu legado é esse que o que eu posso fazer por eles, de coração eu faço. Precisar meia-noite, 1h, o que precisar de mim, sempre. Eu queria deixar meus sinceros obrigado, porque o que define o que meu pai e minha mãe fizeram pela vida deles, por tudo que eles caminharam até aqui, é abstinência. Eles abriram mão de diversas coisas, abriram mão dos sonhos deles, muitas vezes para que a gente pudesse ganhar asa e crescer e ser uma pessoa na vida. Então seria muito mais que abstinência, gratidão eterna por que eles fizeram para mim e pela pessoa que eu sou hoje, que tudo que eu tenho é graças a tudo que eles fizeram. Seria isso. Acho que primeiro seria gratidão, porque eu sempre vi o esforço deles constantemente, tanto para mim, tanto para o Kleber, tanto para o Cleiton. Eles nunca mediram esforços, nunca, eu preciso disso, mãe. E sendo uma coisa importante, eles sempre abriram mão. Meu pai, até hoje, ele me acorda todo dia com um café da manhã na cama. Eu preciso acordar cedo para estudar. Todo dia que eu preciso acordar para estudar, ele vai, me leva o cafezinho da manhã na cama com meu biscoito amanteigado. E eu vejo o esforço deles em cada detalhe. Então, é gratidão. Eu sou muito grata e eu acho que é muito honroso para mim ser filha deles. Eu tenho muito orgulho da história que eles construíram. Essa questão de abstinência, acho que tem uma história que marcou muito eu e o Kleber, que foi uma vez que a gente estava jantando aqui, quando a gente era criança, numa mesinha que tinha aqui no canto, que era a nossa mesa de jantar. E só tinha comida para mim e pro Kleber, não tinha comida pros dois, pra minha mãe e pro meu pai. E aí eu e o Kleber, a gente viu que eles iam ficar sem comer e eles falavam que eles não tinham fome. E a gente percebia que eles tinham fome. E aí eu e o Kleber, a gente falou assim, não, vamos comer um pouquinho e a gente deixa pra eles poderem comer depois. Então, a vida deles foi muito marcada, acho que disso que o Kleber falou, abstinência. Eles sempre abriram mão de tudo por mim e pelos meus irmãos. Então eu sou muito grata por tudo que eles fizeram até hoje pra gente. Para os meus pais só tenho também a agradecer, cara, tudo que eles fazem por nós três, de estar sempre querendo proteger a gente, sempre querendo nos ajudar.
Tipo, independente de qualquer custo, querer ver a gente bem. Isso eu acho que não tem nada que possa pagar o que eles fazem por nós. Acho que é basicamente isso. Verdade, me emocionei bastante com essa história, uma história linda desse casal, de superação, de amor, de carinho, de cuidado com os filhos. Deixou de comer a sua própria comida para dar para os filhos, deixou de ter o seu luxo, a sua vida, talvez algumas coisas, para dar de tudo para os filhos. Isso representa todo o amor, a fidelidade com aquilo que Deus fez na vida deles, desse casal. Entregou 3 filhos lindos, maravilhosos, extremamente educados. Isso me emocionou bastante. Então, quando a gente vê uma pessoa, um empreendedor, um casal de sucesso, não é só na área profissional, é que por trás existe uma família, existe uma base. Eu tenho certeza que quando ele abre a porta da sua casa, existe um conforto, existe um lugar seguro, existe uma paz ali com o casal e com os seus filhos. Então, o sucesso que eles trazem hoje no restaurante, com certeza também foi construído dentro de casa, e é esse porto seguro. Então, isso me emociona bastante, porque como empreendedor eu sei o quanto é importante ter uma família por trás para também suprir essas nossas necessidades emocionais que nós temos, porque o mundo corporativo ele bate muito e bate doído, e nós temos onde nos agarrar. No primeiro lugar, na nossa fé em Deus, em segundo lugar, na nossa família. E essa família aqui, essas 5 pessoas representam exatamente isso. Que Deus nos abençoe e abençoe todos eles.